Está entrando no ar o programa Aula em Casa, produzido pelos professores e técnicos pedagógicos da Secretaria Municipal de Educação. Apoio Prefeitura de Boa Vista do Ramos. A aula hoje é para os alunos do EJA, Educação de Jovens e Adultos. Da gente nos dá tudo de graça pra viver. Sol e céu, luz e ar, rios e fontes, terra e mar. Somos os herdeiros do futuro e pra esse futuro ser feliz vamos ter que cuidar bem desse país. Vamos ter que cuidar bem desse país. Será que no futuro haverá flores? Será que os peixes vão estar no mar? Será que os arco-íris terão cores? E os passarinhos vão poder voar? Será que a terra vai seguir nos dando o fruto, a folha, o caule e a raiz? Será que a vida acaba encontrando um jeito bom da gente ser feliz? Vamos ter que cuidar bem desse país. Vamos ter que cuidar bem desse país. A vida é uma grande amiga da gente, nos dá tudo de graça pra viver. Sol e céu, luz e ar, rios e fontes, terra e mar. Somos os herdeiros do futuro e pra esse futuro ser feliz vamos ter que cuidar bem desse país. Vamos ter que cuidar bem desse país. Será que no futuro haverá flores? Será que os peixes vão estar no mar? Será que os arco-íris terão cores? E os passarinhos vão poder voar? Será que a terra vai seguir nos dando o fruto, a folha, o caule e a raiz? Será que a vida acaba encontrando um jeito bom da gente ser feliz? Vamos ter que cuidar bem desse país. 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 Boa tarde a todos os nossos ouvintes da Rádio Boiúna. Boa tarde a você, querido aluno, querida aluna, querido pai, querido responsável. Está entrando no ar mais uma edição do programa Aula em Casa. E hoje, segunda-feira, como todos vocês já sabem, o programa é dedicado para os alunos da Educação de Jovens e Adultos EJA. Desejo o meu boa tarde todo especial a toda a equipe da Secretaria Municipal de Educação de Boa Vista do Ramos, coordenada pelo nosso secretário, professor Isaac Gadelha Maia.
Dou meu boa tarde todo especial também ao nosso prefeito Heraldo CB, ao nosso vice-prefeito Júnior Andrade, que sempre quando tem um tempinho nas agendas, acompanham também o nosso programa. Quero também saudar aqui com o meu boa tarde todo especial a todos os nossos gestores escolares, a todos os nossos professores, a todos os nossos serviços gerais, vigias, enfim, todos os servidores que fazem parte, que têm uma atuação ativa na rede municipal de ensino de Boa Vista do Ramos. A todos vocês, a nossa eterna gratidão, carinho e respeito. Já estão conosco aqui para as aulas de hoje a professora Erli Góes, da Escola Municipal Professora Norma Silva de Oliveira, professora Joselena Brito, da Escola Municipal Rui Barbosa, comunidade Nossa Senhora do Perpétuo Socorro do Amândio. Aquele abraço a todos os comunitários aí da comunidade do Amândio, também da região do Lago Preto. Já está aqui conosco a professora Raquel Rodrigues Caldas, da Escola Municipal Governador Danilo de Matos Ariosa, aí da comunidade Cristo Bom Pastor do Pari, no Lago Preto. Aquele abraço a todos os comunitários do Pari. E também está aqui conosco a professora Crisiane Melo, da Escola Municipal Professora Norma Silva de Oliveira. Daqui a pouquinho nós vamos iniciar a nossa sequência de aulas didáticas. Hoje, como eu já falei para vocês, o nosso programa é dedicado à educação de jovens e adultos. Então, queridos alunos, queridas alunas, peguem aí as apostilas, caderno, lápis, caneta, borracha. Comecem a se preparar para as nossas aulas de hoje. E eu já quero convidar nesse momento a professora Erli Góes, que para dar início à nossa sequência de aulas didáticas, ela que vai ministrar aula de língua portuguesa para a segunda fase, primeiro segmento. Professora Erli, muito boa tarde, seja bem-vinda e boa aula. Boa tarde, queridos alunos. Hoje nós estamos com a aula de língua portuguesa direcionadas aos alunos de educação de jovens e adultos, segunda fase, primeiro segmento, quarto e quinto ano. Então, tudo bem com vocês? Então, hoje o texto está na página 14, 15, 16, que é o gênero textual receita. Esses textos, eles são textos instrucionais, né? Que são aqueles que apresentam um conjunto de procedimentos que devem ser seguidos em uma determinada circunstância, que por esse motivo ele estabelece sempre uma interlocução direta com o leitor. Ele vai explicando o que tem que se fazer para obter um certo objetivo, né? Então, o que é uma receita? Gênero textual receita. Ela tem que ter as suas características, né? Que é o título dela, tem que ter um título, um ingrediente, um modo de preparar, algumas dicas importantes para ter um bom resultado. E os verbos sempre estarão no imperativo, que é aqueles verbos que indicam ordem, fazer, cortar, fritar, bater, né? Sempre esses são os verbos imperativos. E a linguagem, ela precisa ser clara, direta e objetiva. E a finalidade desses textos é instruir, direcionar a um objetivo certo, né? Então, onde encontrar esses textos? Geralmente em livros de receitas, jornais, revistas, cadernos de receitas, embalagens e produtos, também na internet, né? Então, na página 14, 14 mesmo, a receita culinária. O que quer dizer isso? É um gênero textual que tem como objetivo informar a fórmula de um produto, contando detalhadamente sobre o seu preparo. É uma sequência de passos
para a preparação de um alimento. Numa receita encontramos nomes e as quantidades necessárias para cada ingrediente e o modo de como fazê-lo. Aí nós podemos, aí na apostila de vocês tem a receita do bolo de caneca. Como eu falei antes, nós temos que ter os ingredientes. Eu preciso, para obter, fazer esse bolo de caneca, um ovo. Aí vai entrar os números que vocês estudarem matemática. Para que eles servem, na receita? Para que venha dar tudo certinho. Então eu preciso apenas de um ovo. Porque o meu recipiente que eu vou colocar a massa, ela é pequena. Então eu não posso colocar muitos ovos. Eu tenho que colocar, então, um ovo, 2 colheres de sopa de óleo, 3 colheres de sopa de leite, 4 colheres de sopa de açúcar, 5 colheres de sopa de chocolate em pó ou achocolatado, 6 colheres de sopa de farinha de trigo, 7 colheres e meia de chá de fermento em pó. Então vocês puderam observar que são poucas quantidades. Açúcar só 4 colheres, porque o local onde vai ser colocado para assar é pequeno, então o chocolate é doce, mas se colocar 1 quilo de açúcar vai ficar horrível. Ninguém vai comer tanto doce. Então o modo de preparar: primeiro passo, coloque em uma caneca junte o ovo e o óleo. O segundo passo em seguida, número 2, adicione o leite, açúcar e o chocolate em pó. 3, mexa bem até incorporar todos os ingredientes. 4, das polpas, vai adicionando aos poucos, vai adicionando a farinha de trigo, sempre mexendo. 5, por último, acrescente o fermento em pó e misture. 6, leve ao micro-ondas por 3 minutos. 7, passo. Não se assuste se a massa do bolo crescer e começar a passar da caneca. Ela não irá transbordar. Isso aqui é uma dica. 8º passo, retire do micro-ondas e espere esfriar. E, se desejar, sirva com calda de chocolate e leite condensado. Essa é uma das receitas. A outra receita, que é pão de queijo. Ingrediente: eu preciso de 2 xícaras e meia de polvilho doce, meia xícara de polvilho azedo, 1 xícara de óleo, 3 quartos de xícara de óleo, 1 xícara de queijo de parmesão ou de Minas, 3 ovos inteiros, 1 colher de chá de sal. O modo de preparar: bata tudo no liquidificador, menos o queijo. De seguida, você despeje tudo em uma vasilha e misture com o queijo já ralado. Leve ao forno em forminhas de empada untada por 20 minutos. Então aí você vai observar, que aqui já foi uma outra forma de se fazer. O bolo caneca foi de um passo a passo mais longo, E já o pão de queijo foi muito mais rápido, porque foi usado o liquidificador e não precisou misturar a massa. O liquidificador misturou tudo. Então, vamos aqui por entender, espero ter entendido. Vamos aqui para a interpretação do texto. Primeira questão: essa receita serve para, letra A, orientar e preparar os alimentos. Letra B, indicar quais os remédios indicar quais os remédios a um paciente que deve tomar, A letra C, mostrar como se monta um brinquedo. É isso que a receita estava mostrando aqui, indicando antes? Não, A questão é a letra A, que é orientar o preparo de alimentos. A outra questão na apostila está: quais são as partes em que nossa receita está dividida? Letra A,
início, meio e fim. Letra B, título, ingredientes, modo de preparo. A letra C, títulos, conteúdo e autor, né? Então, logicamente, que é a letra B, que é dividida em título, ingredientes e modo de preparo. A questão 3 é para responder, né? Mas aí vocês vão só meditar aí. Quais são os eletrodomésticos utilizados nessa receita? Vocês lembram de qual foi? Foram o micro-ondas e mais o liquidificador. A questão 4. Essa é uma receita em que as crianças podem fazer sozinhas? O que vocês acham, né? A questão 5. Para que os números são utilizados em uma receita? O que aconteceria se uma receita não apresentasse números? Né? Com certeza ia ser uma bagunça, não ia sair nada. Por isso que existe um número para medir a quantidade, o peso. Então, a quantidade certa, lógica, né, das porções. Eu não posso colocar 1 quilo de sal num pouquinho. Então, por isso que é porções pequenas de sal. E os números, eles são muito importantes. É por isso que vocês estudam números fracionários, de números inteiros, né? Então, é isso. Mas a última questão é: crie sua receita. Escolha uma receita de sua preferência e relacione abaixo os ingredientes necessários e o modo de fazê-lo. Não esqueça de ilustrá-lo. Você pode copiar de sua preferência, mas depois você pode tentar também fazer, porque é muito bom. Você que tem dificuldade ainda, está aprendendo a escrever, a interpretar, esse tipo de gênero textual é excelente, né? Porque eu tive experiência própria na minha casa. Quando a minha filha começou a ler, escrever assim, ela aprendia a receita, ela queria fazer, então ela aprendeu a fazer bolo desde pequena, ela sabe fazer, que ela vai olhando na receita. Agora o que ela faz, que tem internet, ela pega uma receita e tenta fazer, consegue fazer, só lendo, interpretando e vendo a medida lá, e vai sair perfeito. Então, é isso aí. Então, o gênero textual receita, ele é para quem quer fazer alguma coisa gostosa na sua casa, né? Ela está aí para nos ajudar, tá? Então, fique. Muito obrigada pela atenção e até a próxima aula. Nós agradecemos a professora Erli Góes pela aula de língua portuguesa ministrada para os nossos alunos da EJA, segunda fase, primeiro segmento. E dando continuidade ao nosso programa, convidamos nesse momento a professora Joselena Brito Moreira, que trabalha na Escola Municipal Rui Barbosa, lá na comunidade do Amândio, região do Lago Preto. Professora Joselena vai ministrar aula de língua portuguesa para os alunos da EJA, segunda fase, primeiro segmento. Professora Joselena, muito boa tarde, seja bem-vinda e boa aula. Boa tarde, senhores rádio ouvintes, boa tarde, caros colegas professores, boa tarde especial a todos os alunos da educação, jovens e adultos que acompanham o programa Estude em Casa. Sou a professora Joselena Brito Moreira, atuo na Escola Municipal Rui Barbosa, da comunidade Nossa Senhora do Perpétuo Socorro do Amândio. E hoje estarei participando com vocês da aula de língua portuguesa voltada aos alunos da segunda fase do primeiro segmento, quarto e quinto ano da EJA. Então, aluno, o objeto de conhecimento desta aula é estudo ortográfico, emprego do M e N. Para iniciarmos, peço-lhe que pegue a sua apostila, abra a sua apostila no segundo bimestre, na página 16, vamos começar a nossa aula. Emprego do M e N. Podemos usar M no final das palavras ou antes de P e B. Usamos N quando está antes de outras consoantes,
menos P e B. Sabemos que, na língua portuguesa, existem regras gramaticais que auxiliam na sua grafia e entre elas está a norma do uso da letra M antes de P e B. Define justamente que sempre em todas as palavras do português, antes de P e B, deve ser utilizado a letra M. Qual é a regra para o uso do M ou N nas palavras? Que podemos usar M no final das palavras ou N antes de P e B? Usamos N quando está antes de outra consoante, menos P e B. De acordo com a regrinha da língua portuguesa, antes de P e B, devemos usar a letra M e a N, outras palavras com outra consoante. Usamos a letra N, ou seja, é uma regra bem fácil. O uso da consoante M é obrigatório antes da consoante para P e B, sendo que essa regra da língua portuguesa, percebemos que ao produzir o som das letras M, P e B, nossos lábios eles se juntam e isso elas são chamadas de consoantes bilabiais. Aqui na regra, nós também vamos observar que usamos muito, né, a palavra, temos que usar a palavra M no final das palavras antes de P e B. Por exemplo, nós vamos no primeiro exercício, nós vamos ver. Complete as palavras usando a letra M ou N. Um exemplo eu vou dar sobre o umbigo. Umbigo nós temos que pegar o M e colocar antes de B. Umbigo. Outro exemplo, limpo. Limpo, nós temos que colocar o M antes de P. Limpo. Sombra. Sombra, nós temos que colocar o M antes de B. Sombra. Nós temos os exemplos. E você vai pegar a sua apostila, você vai completar as palavrinhas corretas. Na segunda atividade, nós temos marque com X a palavras correta. Nós temos várias palavras que elas estão corretas e outras não estão corretas. Vamos prestar bastante atenção para que você venha fazer a sua atividade. Primeiro, cômbio. Cômbio, cinto, ela está com M. Mentira está com M. Sombra, campo está com N. Aí você vai ter que prestar atenção nessas palavras para você marcar com X. Você vai marcar com X as palavras corretas. E aqui embaixo, na terceira atividade, você vai deixar o espaço, né? Tem o espaço e você vai escrever corretamente as palavras erradas. Aonde eu falei que cinto ele está com M e cinto não é com M quem escreve, é cinto, é com N. Mentira também não é com M, é com N, né? Ele tem N porque ele tem uma consoante, né? Antes. Então você vai pegar e você vai colocar corretamente nos seus devidos lugares. Aqui embaixo nós temos explique por que antes de P e B usamos B e não N, né? Então você vai explicar, né? Por que nós colocamos, né? P e B e usamos N, M e não N, né? Então você vai explicar e colocar aí para você, né, na sua atividade. Na página 17, nós temos ortografia, MP, MB e M final.
Aqui nós temos uma leitura que eu quero que vocês prestem bastante atenção nesta leitura que nós vamos fazer para que você venha responder às atividades. Aqui eu tenho Rambo e Chimpanzé. Foi convidado a participar de um campeonato de corrida diferente. Muito empolgado, arranjou um par de patins emprestado com empregado do Pombo Bernardo. Combinaram que o ponto de partida seria embaixo do pé de jasmim, longe do capim. Dado o sinal, todos saíram como relâmpago, descendo a pista da rampa. Rambo, todo embaraçado, saiu sem rumo e caiu, esparramado, em cima de um tablado. Levantou todo empoeirado e desapontado, desistiu do combinado. O autor, Graça Batitucci, Aí nós temos uma leitura, um texto que você vai prestar bastante atenção e você vai agora responder a atividade. Aqui no quadrinho vocês estão prestando atenção que tem: circule no texto as palavras com MP, MB e M. Final, copie abaixo. M antes de B, M antes de B e M final. Vocês prestarem atenção, vocês vão fazer M antes de P, M antes de B e M final. Nós temos vários exemplos que você pode, você vai circular as palavras que vocês vão prestar bem atenção e vocês vão circular e vocês vão colocar as palavrinhas certas no seu devido lugar, Você vai escrever corretamente, vocês têm que escrever corretamente as palavrinhas indicadas, Aqui nós temos Rambo, Rambo, ele é uma palavra, que tá M antes de B, M antes de B. Chimpanzé, um M antes de P, E você vai colocar no devido lugar. Por exemplo, nós temos aqui capim, Você vai colocar capim, No final você vai prestar atenção e vai colocando. Vão colocando que vai se encaixando. Cada palavrinha vai se encaixando no seu devido lugar. Agora nós vamos para outra atividade na página 18. Leia o texto abaixo e responda a questão. Pepita e Piaba. Lá no fundo do rio vivia a Pepita, uma piaba humildinha, mas Pepita não gostava de ser assim. Ela queria ser grande, bem grandona. Tomou pílulas de vitamina, fez ginástica de peixe, mas nada, continuava miudinha. O que é isso? Uma rede. Uma rede no rio? Os pescadores? Ai, ai, ai. Foi um corre-corre, foi um nada-nada, mas muitos peixes ficaram presos nas redes. E Pepita escapuliu. Ela nadou para bem longe dali. Pepita só conseguiu escapar porque era miudinha. Bem, aí vocês vão observar que nós temos no texto e vocês vão responder essas perguntas. No trecho, lá no fundo do rio, vivia a Pepita. Quem era a Pepita? Vocês vão prestar atenção, ler o texto e vocês vão escrever. Na quinta, escreva por que Pepita conseguiu escapulir da rede. Por que ela conseguiu escapulir da rede? Aí você vai ler o texto e você vai responder por que ela escapuliu da rede. Forme frase com as palavras abaixo. Aí embaixo vocês têm caçadores,
pepita, redes. Você vai pegar essas palavras, você vai formar frases, né? Você vai formar, cada um de vocês que estão ouvindo, vocês vão pegar e vão formar uma frase para cada palavrinha que vocês têm aí na apostila de vocês. E hoje, né, eu quero dizer para cada um de vocês que estão nos ouvindo, programa, né, e dizer para vocês que vocês venham ter uma boa aula, né, que vocês venham ser abençoados, né, aí na sua casa, porque está sendo muito gratificante dar aula para vocês através desta rádio, né, que está acompanhando, né? Vocês que estão acompanhando, eu quero dizer para vocês que vocês tenham um bom estudo e a partir de agora, né, eu quero agradecer, né, a cada um, né, que está ouvindo este programa e agradecer os meus técnicos, né, que me deram essa oportunidade de dar aula aqui na Rádio FM e dizer para vocês que nós possamos estar mais a mais, né, porque a educação é algo que nós temos para a nossa vida, né? E agradecer a Deus e dizer, né, para que nós não possamos desistir desta caminhada, desta luta, que nós estamos passando por momentos difíceis na nossa vida, mas nós não devemos baixar a cabeça e continuar, né? Nós temos que continuar a nossa vida, continuar a trabalhar com amor, porque nós somos profissionais, nós somos educadores, né? Por isso que nós temos que estar firme, né? E agradecer cada técnico da CEMED, né, que estão ouvindo o programa Estude em Casa e dizer que nós possamos vencer esta batalha, vencer, né, esta luta, que muitas vezes nós passamos por momentos difíceis, mas nós temos que ser fortes, temos que ser valentes, né, e ser um bom educador. E neste momento, né, eu quero agradecer e muito obrigado. Nós agradecemos a professora Joselena pela aula de língua portuguesa ministrada para os alunos da EJA, segunda fase, primeiro segmento. Queridos alunos, nós já tivemos aqui 2 aulas, né? Uma ministrada pela professora Erli Góes e outra que acabou de ser ministrada pela professora Joselena. Espero que vocês estejam aí anotando as dúvidas de vocês, para que vocês possam tirar essas dúvidas com os professores e também façam os exercícios propostos nas apostilas e também sigam as orientações propostas pelos professores, tá certo? Dando continuidade ao nosso programa, convido nesse momento a professora Raquel Rodrigues Caldas, lá da Escola Municipal Governador Danilo de Matos Areosa, e ela vai ministrar aula de História para os alunos da segunda fase, primeiro segmento da educação de jovens e adultos. Mando mais uma vez o meu abraço especial à comunidade Cristo Bom Pastor do Pari, lá no Lago Preto. E professora Raquel, seja muito bem-vinda, boa tarde e boa aula. Boa tarde, senhores rádio ouvintes. Boa tarde, colegas professores. E boa tarde para todos os alunos que acompanham o programa Aula em Casa. Sou a professora Raquel Caldas, trabalho na Escola Municipal Governador Danilo de Matos Areosa, situada na comunidade Cristo Bom Pastor do Pari, região do Lago Preto. Hoje estarei participando com vocês da nossa aula do componente curricular de História, voltada para os alunos de 4º e 5º ano EJA, do Ensino Fundamental 1. Queridos alunos, o assunto de hoje está na página 32 a 36 da nossa segunda apostila. Alunos, abram sua apostila na página 32
e logo em seguida a página 36. O assunto de hoje será o Brasil indígena e a arte contemporânea. Nesse momento, peço a compreensão de todos para a explicação do conteúdo. O Brasil indígena. O que são povos indígenas? Os povos indígenas é um grupo que já habitava o Brasil antes da chegada dos portugueses. Atualmente, a população de índios no Brasil é de mais de 800 mil que fazem parte de uma grande diversidade de etnias. Quando falamos em índios, falamos de um grupo de pessoas reconhecidas como os primeiros habitantes do Brasil. Os índios são os seres humanos que se estabeleceram no território nacional há milênios e estavam aqui quando os portugueses chegaram em 1500. Não se sabe com precisão a população de indígena no Brasil quando os portugueses aqui chegaram, mas as estimativas mais aceitas trabalham com a possibilidade de que havia de 5 a 7 milhões de índios no território nacional. Infelizmente, o número de indígenas em nosso país é sensivelmente menor. Ao contrário do que sempre pensamos e do que os livros didáticos contavam, os portugueses não foram os primeiros povoadores do Brasil, pois havia habitantes nativos aqui antes da chegada dos europeus. Esses habitantes nativos e suas comunidades foram chamados pelos europeus de indígenas, fazendo referências às Índias, local ao quais os portugueses acreditavam ter chegado. Os índios habitantes das comunidades indígenas até o ano de 1500, momento dos primeiros contatos com os europeus, possuíam 1.400 povos, aproximando-se de uma quantitativa de 3 a 5 milhões de indígenas. As comunidades indígenas possuíam e ainda possuem características diferentes. Começando pela língua, existiu e ainda existem vários troncos linguísticos. Essas comunidades também apresentam e ainda apresentam diferentes práticas culturais, diferentes crenças e diversos ritmos religiosos. A partir desse momento, os povos indígenas eram divididos em nômades e seminômades. Eles se deslocavam constantemente de uma região para outra até o esgotamento dos recursos vegetais e animais disponíveis. Ou seja, deslocavam-se à procura da pesca, da caça e do pequeno plantio para a sobrevivência. Durante o contexto histórico brasileiro, desde 1500 até a atualidade, os povos indígenas sofreram um processo de conquista, dizimação física, genocídio e violência cultural, iniciado pelos portugueses e posteriormente pela população brasileira. Muitos dos hábitos, costumes, alimentação e crenças da sociedade brasileira são heranças diretas dos povos indígenas, como, por exemplo, o hábito de andar descalço, o costume de dormir em rede, o hábito da pesca e caça, a alimentação à base de mandioca, farinha, polvilho, beiju, além das crenças na eficácia das plantas como alternativa para a cura de doenças. Então, nesse momento, vamos para a explicação do nosso outro conteúdo, que fala sobre a arte contemporânea. A arte contemporânea é uma tendência que originou-se com como desdobramento e superação de manifestações artísticas modernas. Por conta disso, podem ser chamados também de arte pós-moderna. Surgida na segunda metade do século XX, essas vertentes constituiu uma nova forma de produzir e apreciar a arte, sendo produzida até os dias de hoje. Mais preocupada em aliar a vida cotidiana ao universo artístico, a arte contemporânea tende a unir diferentes linguagens. Podemos considerar que a arte contemporânea começa a dar frutos a partir de movimentos como a pop art e o minimalismo, que tiveram um solo fértil
com os Estados Unidos na década de 60. Nesse momento, o contexto que se vivia era do pós-guerra, do desenvolvimento tecnológico e do fortalecimento do capitalismo e da globalização. Assim, a indústria cultural e, consequentemente, a arte sofreram grandes transformações que deram bases para o surgimento do que hoje chamamos de arte contemporânea. Esse povo fazer artístico, ou seja, esse novo começo a valorizar mais as ideias e o processo artístico em detrito da forma final ou do objeto, ou seja, os artistas passam a buscar o estímulo a reflexões sobre o mundo e sobre a própria arte. Além disso, empenham-se em aproximar a arte da vida comum. Nesse momento, vamos falar sobre as atividades que encontram-se na página 32, 33, 34 e 35, onde fala sobre os dois conteúdos, o Brasil indígena e a arte contemporânea. Estamos finalizando mais um programa. Agradeço ao convite dos técnicos pedagógicos do EJA de 4º e 5º ano, da Secretaria Municipal de Educação SEMED. Deixo o meu abraço a todos os alunos e professores que estão acompanhando o programa. Vamos continuar nos cuidando. O vírus da Covid-19 ainda não acabou. Vamos continuar tomando as devidas precauções, usando máscaras e higienizando sempre as mãos. Se cuidem. Tenham uma excelente tarde e até o próximo programa, se Deus quiser. Nós agradecemos à professora Raquel Rodrigues Caldas pela aula de História ministrada para os alunos da segunda fase, primeiro segmento da educação de jovens e adultos. Convidamos nesse momento a professora Crisiane Melo, que trabalha na Escola Municipal Professora Norma Silva de Oliveira, aqui na sede do nosso município. E a professora Crisiane vai ministrar aula de matemática para os alunos da segunda fase, primeiro segmento. Queridos alunos, queridas alunas, prestem bastante atenção na aula de matemática, pois é a disciplina onde aparecem as principais dúvidas. Professora Crisiane, muito boa tarde, seja bem-vinda e boa aula. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Boiúna, aos nossos técnicos da SEMED, aos nossos alunos e professores da zona urbana e zona rural e a todos que estão na escuta do nosso programa Aula em Casa. Espero que todos estejam na paz, estejam bem de saúde. Graças a Deus que já estamos tomando a vacina contra a Covid-19. Eu sou a professora Crisiane, professora da Escola Municipal Norma Silva de Oliveira. Hoje a nossa aula é para os nossos alunos do EJA, segunda fase do primeiro segmento de 4º e 5º ano. Então, queridos alunos, hoje a nossa aula de matemática. Então, pegue sua apostila número 2, abra na página 18, 21 e 23. O nosso assunto de hoje será propriedade da multiplicação. Então, vamos pegar nossa apostila e vamos estudar. Ok, a propriedade da multiplicação, elas são 5 propriedades. Então, você pode perguntar-se, professora, o que é a propriedade da multiplicação? Então, a propriedade da multiplicação, elas são propriedade comutativa, associativa, do elemento neutro e do elemento nulo. A operação da multiplicação nada mais é do que uma grande soma de parcelas. Logo que começamos a fazer algumas continhas de vezes, passamos a aplicar as propriedades da multiplicação, sem perceber a sua utilização, assim como acontece com as propriedades da adição. Que tal nós lembramos um pouco sobre o termo da multiplicação?
Eles são conhecidos como fator e produto. Os números que são multiplicados são chamados de fatores e o resultado da multiplicação é chamado de produto. Agora que sabemos quem são os termos da multiplicação, vamos então conhecer as propriedades da multiplicação e utilizá-la para facilitar o nosso cálculo. Lembrando que essas propriedades podem ser usadas para multiplicar números inteiros, frações e na multiplicação de números decimais. Vejamos um pouco sobre 5 propriedades da multiplicação. A primeira propriedade que vamos falar agora é a propriedade comutativa. A propriedade comutativa garante que, em uma multiplicação, a ordem dos fatores não altera o produto. Vamos ver o exemplo. 3 vezes 9 é igual a 27. 9 vezes 3 é igual a 27. Na multiplicação, nós temos a troca dos fatores de posição, mas o resultado da operação da multiplicação será o mesmo. Não importa qual número queremos multiplicar primeiro. Por exemplo, se quisermos multiplicar 4 números, podemos escolher a ordem que preferimos. O resultado nunca mudará. Vamos ver o outro exemplo. 3 vezes 2 vezes 3 vezes 4 é igual a 24. Eu trocando o número, 2 vezes 3 vezes 4 vezes 1 é igual a 24. 3 vezes 4 vezes 1 vezes 2 é igual a 24. Então, mesmo eu trocando os números, eles vão ser o mesmo resultado. Então, essa propriedade é chamada de propriedade comutativa. Agora, eu vou explicar para vocês um pouquinho sobre a propriedade do elemento neutro. A propriedade do elemento neutro garante que existe um número que, ao ser multiplicado por qualquer outro número, não o altera. Isso mesmo, qualquer número multiplicado pelo elemento neutro não muda. Você sabe que o número é esse? É o número 1. Por essa razão, o número 1 é conhecido como elemento neutro da multiplicação. Vamos ver um exemplo? Veja esse exemplo. 1 vezes 2 é igual a 2. 10 vezes 1 é igual a 10. 15 vezes 1 é igual a 15. Assim, sucessivamente, todos os números multiplicados por 1, sempre ele vem ser a propriedade do elemento neutro. Você está entendendo? Então, agora nós vamos falar sobre a propriedade do elemento nulo. A propriedade do elemento nulo lembra as propriedades que vimos segundo essa propriedade sempre que multiplicarmos a qualquer outro elemento nulo. O resultado será 0. Você sabe quem é o elemento nulo? É o próprio 0. Qualquer número multiplicado por 0 sempre será produto igual a 0. Veja o exemplo a seguir. 2 vezes 0 é igual a 0. 0 vezes 5 é igual a 0. 7 vezes 0, 0 vezes 2 é igual a 0. Então, essa propriedade é chamada de elemento nulo. Agora, vamos falar sobre a propriedade associativa. Quando multiplicamos 3 ou mais fatores, podemos escolher várias ordens para resolver a operação da multiplicação. E o resultado sempre será o mesmo. Vejamos de quais maneiras podemos resolver a multiplicação. Vamos ver o exemplo? Então, 3 vezes 5 vezes 7 é mesmo que eu fazer 15
vezes 7 é igual a 105. Então, os resultados da propriedade associativa são sempre o mesmo. Então, agora vamos falar um pouco sobre a propriedade distributiva. A propriedade distributiva garante que o produto da soma é igual à soma do produto. Ou seja, quando houver uma soma de dois números entre parênteses, multiplicada por um número qualquer, podemos realizar a soma primeiro, depois fazer a multiplicação. Ou podemos multiplicar esse número por cada parcela da soma e depois utilizar a adição. Observe. Então, 2 vezes, abre o parêntese, 6 mais 9 é igual 2 vezes 15 é igual a 30. Por quê, professora? Porque eu botei 2 e somei os números que estavam dentro do parêntese, que foi 6 mais 9 é igual a 15. E multipliquei depois. 2 vezes 15 é igual a 30. Assim também eu posso fazer a multiplicação. Se o 2 está fora do parêntese e o 6 mais 9 estão dentro do parêntese, eu posso fazer a multiplicação. 2 vezes 6 é igual a 12. E 2 vezes 9 é igual a 18. Vai dar sempre 12 mais 18 é igual a 30. Isso deu o mesmo resultado. Então, você entendeu um pouco sobre a propriedade distributiva? Então, queridos alunos, esse assunto está aí na página da sua apostila 18, 21 e 23, que fala da propriedade da multiplicação. Então, você pegue sua apostila, começa a fazer a sua atividade. Qualquer dúvida, você peça uma ajuda do professor que está aí na sua comunidade, aí que você sabe quem é o professor de matemática, para tirar as dúvidas, ok? Então, boa atividade, faça a sua atividade, estude a tabuada, que você vai aprender a fazer essas contas das propriedades da multiplicação. Então, por hoje é só. Eu agradeço. Fique na paz. Qualquer dúvida, ligue para nós, aqui nós professores, e procure o professor aí da sua comunidade, da sua escola, e peça ajuda. Obrigada e até a próxima. Nós agradecemos a professora Crisiane Melo pela aula de matemática ministrada para os nossos alunos da EJA, segunda fase, primeiro segmento. Muito bem, queridos alunos, queridas alunas, estamos chegando ao fim de mais uma edição do programa Aula em Casa. Hoje, segunda-feira, programa dedicado para os alunos da educação de jovens e adultos. Quero agradecer nesse momento a todos os professores que participaram da edição do programa de hoje, ministrando as suas aulas, tirando as dúvidas, propondo aí os exercícios para os nossos alunos. Obrigado a todos vocês de coração. Agradeço também aos nossos técnicos pedagógicos da EJA, professor Varney, professor Ellison e professora Josenira, por terem preparado
com muito carinho a edição do programa de hoje. Agradecemos também a toda a equipe da Secretaria Municipal de Educação, coordenada aí pelo nosso secretário, professor Isaac Gadelha Maia. Obrigado pela confiança em nosso trabalho. Agradecemos também ao nosso prefeito Heraldo CB e vice-prefeito Júnior Andrade pela parceria e pelo investimento que estão fazendo na educação do nosso município, principalmente nesse período da pandemia do novo coronavírus. E por falar em pandemia, queridos alunos, queridas alunas, não esqueçam de continuar se cuidando, tá certo? Vamos continuar lavando as mãos com água e sabão, vamos continuar utilizando o álcool em gel, vamos continuar mantendo o distanciamento social, que é muito importante para que o vírus não possa se propagar. E também, muito importante, vamos utilizar a máscara. A máscara nos protege desse vírus, tanto a gente quanto as pessoas nas quais nós amamos. Vamos cuidar da nossa saúde, é muito importante, e todos nós sabemos que a saúde é o grande dom que Deus nos concedeu. Quero terminar aqui o programa de hoje compartilhando com vocês aqui um pequeno versículo bíblico. Estamos aí às vésperas da festa de Nossa Senhora Aparecida, né? Então eu quero compartilhar aqui com vocês um versículo bíblico para que vocês possam guardar nos vossos corações e também meditar para fortalecer a vossa fé, para fortalecer o vosso espírito. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Até o próximo programa Aula em Casa, se Deus quiser. Fiquem em casa. Tchau, tchau. Você ouviu o programa Aula em Casa.